irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa do Imaculado Coração de Maria, devoção que está intimamente atrelada à que celebramos ontem, na festa do Sagrado Coração de Jesus. Para entendê-la, nós precisamos entender algumas verdades mais fundamentais da nossa fé. A primeira delas é o fato de que Maria Santíssima tem relações de ordem especialíssima com o Senhor, e nós podemos dizer, ela tem relações exclusivas com o Senhor. Essa relação exclusiva se fundamenta no fato de que ela foi escolhida e predestinada para ser a mãe de Deus. Em que sentido? No sentido de que, ao decidir se encarnar pela nossa salvação, Deus, no mesmo ato, constituiu-a como doadora da humanidade santíssima do seu Filho. Ou seja, Jesus só tem um Pai natural, Deus Pai. E só tem uma Mãe natural, Maria Santíssima. De Deus Pai, eternamente Ele é gerado enquanto pessoa divina. De sua mãe, Ele foi gerado no tempo, segundo a humanidade. Mas é a mesma pessoa divina, isto é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sujeito das duas naturezas, a divina e a humana. Ora, por essa relação singular que ela tem com Jesus Cristo, ela possui uma condição exclusiva dentre todas as criaturas. É aquilo que nós chamamos, na teologia, de plenitude de graça, baseada naquela afirmação de São Gabriel Arcanjo, quando lhe disse na Anunciação: alegra-te, que charitomene, cheia de graça, agraciada. Um sentido forte dessa expressão. Ora, quando nós entendemos isso, nós percebemos que, do ponto de vista das duas maiores criaturas que jamais existiram no mundo, do ponto de vista da grandeza, outras iguais, a humanidade santíssima de Nosso Senhor e Nossa Senhora, nós estamos falando de grandezas de uma dimensão que nos escapa completamente da possibilidade de defini-las. Cristo, porque a sua alma está cheia de uma graça infinita, pela união divina. São João diz que da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Mas abaixo de Jesus, a criatura mais cheia de graça que existe é Nossa Senhora. Jesus tem, em sua alma santíssima, uma plenitude de graça infinita. Maria Santíssima tem, em sua alma humana criada, uma plenitude de graça que não é infinita, mas é incomensurável, de uma extensão
que nós não podemos alcançar em definir. Ora, dessas duas verdades certíssimas, brota uma outra verdade certíssima. Se a graça que há na alma de Cristo é infinita, logo o seu amor é infinito, tem as próprias dimensões de Deus. E, portanto, se a plenitude de graça de Maria Santíssima é incomensurável, nós também podemos dizer que o seu amor é incomensurável, ainda que não infinito. Não há amor maior a não ser o amor do coração de Cristo. Portanto, nós temos essas duas grandezas no amor que excedem completamente a nossa capacidade de compreensão. A devoção ao Sagrado Coração de Cristo e ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção ao amor de ambos. Ou seja, o coração é um símbolo do amor. Então, a devoção ao coração de Cristo é uma devoção ao amor de Cristo. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção ao amor de Maria por Cristo e pela Trindade e por todos os homens. É uma devoção a esse amor. Por que essa devoção é tão importante? Ora, Nosso Senhor, quando pediu o estabelecimento da devoção ao seu Sagrado Coração, a Santa Margarida Maria de Alacoque, em sua aparição em Paris-le-Monial, ele disse umas coisas interessantes que nós precisamos ter em mente. Primeira coisa que ele disse: concederei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Outra coisa que ele pediu ao rei de França, que consagrasse a França ao seu Sagrado Coração, e assim se veria livre da Revolução. Luís XIV não obedeceu, e 100 anos depois, exatamente, acontece a Revolução Francesa, em que Luís XVI é guilhotinado. Ou seja, a devoção à caridade divina é um remédio. É um remédio para quê? Para qual doença? Para qual enfermidade espiritual? A devoção ao amor divino é um remédio contra esse sentimento de rebelião, esse sentimento de revolta contra Deus, que começou no final da Idade Média e que caracteriza aquilo que a gente chama de mentalidade revolucionária. As 3 grandes revoluções que aconteceram, a Revolta Protestante, a Revolução Francesa e depois a Revolução Comunista, são desenvolvimentos de uma predisposição moral à ruindade. Eu não posso obedecer, eu não posso servir, eu não posso curvar a minha cabeça, eu tenho que ser o chefe, aquele que determina as coisas, eu tenho que emancipar, eu tenho que me libertar, eu tenho que me tornar cada vez mais independente, eu tenho que criar dentro de mim uma revolta contra tudo o que é autoridade divinamente constituída. A Igreja, Cristo e a própria autoridade de Deus com o comunismo. Vejam, nós temos, desde o final da Idade Média, um endurecimento do coração do homem, que só vai aumentando, só vai piorando a cada dia.
Isso é muito interessante porque o Papa Pio XII dizia que o pecado da nossa geração é a perda do sentido do pecado. E depois, São João Paulo II diz, em algumas ocasiões, mas especialmente na sua exortação ou encíclica, eu não me lembro agora, Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo, ele diz que essa dureza de coração é característica do pecado contra o Espírito Santo, do qual falaremos amanhã na missa de domingo. É uma dureza. E essa dureza, ela não para de crescer. O homem não verga a sua cabeça. A história é cada dia mais ruim. Guerras, uma pior do que a outra. Lutas e cada vez mais indiferença pelo outro. O amor se esfriando a passos largos. Já não se quer mais saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. As pessoas querem fazer a sua própria vontade, querem prevalecer, querem fazer com que o seu ego vença sobre os outros. De certo modo, o homem preconizado por Nietzsche, o super-homem, o Übermensch, tal como ele preconizou, é isso. É o homem réptil. É o homem que já não tem mais nenhum valor, já não tem mais nenhuma moral, já não tem mais nenhum sentido, a não ser o sentido da própria força bruta. Qual é a única coisa que pode curar essa doença? É a força do amor. É a força do amor divino do coração de Cristo, que de fato é o amor que dissolve as durezas do nosso coração, mas qual é o modo mais perfeito de amar o coração de Cristo? Amando no amor daquela que mais o amou dentre todas as criaturas. Portanto, a devoção ao Imaculado Coração de Maria é o último recurso na caridade que nós temos para nos aperfeiçoarmos no amor ao amor de Jesus. É o jeito mais perfeito de nós conseguirmos amar o amor de Jesus. Isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque Jesus é Deus e homem, Maria Santíssima não, é tão somente uma criatura, mas uma criatura cuja grandeza do amor atingiu raios incomensuráveis. Portanto, o coração de Maria é mais acessível a nós, no sentido de que há uma doçura, há um encanto, há uma espécie de beleza na maternidade, de ternura, no modo de nós, como que absorvermos a caridade. Na alma de Maria Santíssima, no coração de Maria Santíssima, o amor ganha feições femininas, delicadas, doces. É o que nós fazemos, por exemplo, quando rezamos o rosário. Nós meditamos, nós contemplamos Jesus pelo olhar de Maria. Nós nos colocamos em união com ela para podermos amar de um modo mais delicado e profundo a Jesus. De tal modo que a devoção a ela e ao Imaculado Coração dela não é um obstáculo para que nós alcancemos o coração de Jesus e o amor de Jesus. Pelo contrário, é o jeito mais fácil de amar a Cristo, porque ninguém pode ensinar a amar Cristo melhor do que ela, que o amou de modo tão incomensurável. Portanto,
quando em Fátima Nossa Senhora diz que a devoção ao Imaculado Coração de Maria é a última dádiva, é o último remédio que Deus concede para o mundo, isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o último mesmo, porque não há uma caridade mais perfeita que a dela. Então, é isso. É o jeito mais fácil de crescer no amor a Cristo. E também significa que se Deus precisou revelar, por assim dizer, esse remédio nesses nossos dias, é porque o coração dos homens endureceu de uma maneira que somente por uma graça milagrosa eles poderão se converter da sua impenitência. Nossa Senhora nos pede em Fátima que nós rezemos o rosário, que nós meditemos o terço, que nós rezemos o terço pela conversão dos pecadores, que nós ofereçamos as primeiras comunhões de 5 sábados consecutivos, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração dela. Ela pede isso a todos nós, porque o homem se embruteceu a tal ponto que apenas entrando no amor desse coração tão amável e tão doce como o dela, ele pode ainda ter um contato com o amor de Jesus Cristo. Vejam, o que já se fez para destruir a imagem divina do nosso Salvador, apresenta-se Jesus como se ele fosse um revolucionário, como se ele fosse um guerrilheiro, como se ele fosse um filântropo, como se ele fosse um hippie, alguém que tem um modo alternativo de viver, como se fosse um liberal, como se fosse uma espécie de utopista. Apresenta-se Jesus como se ele fosse qualquer coisa, menos o Deus encarnado. Porém, curiosamente, não conseguiram profanar do mesmo modo a santidade de Maria Santíssima. Por isso, a divina providência, em sua eterna sabedoria, nos faz olhar para ela e enxergar que esse é o caminho para nós nos unirmos a Cristo nos nossos dias. É o que nós vemos em todos os santuários marianos por todo o mundo. O quanto as pessoas se convertem, se confessam, se arrependem, choram seus pecados, recebem graças e mais graças de quebrar a dureza do seu coração. Que a Santíssima Virgem nos ajude. E que nós, queridos irmãos, não percamos jamais a oportunidade de dia após dia crescermos em união com esse coração imaculado, coração puro, coração amantíssimo. Ninguém amou mais a Cristo do que ela. E assim nós aprenderemos um doce modo de nos unirmos ao próprio amor de Deus.